E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sigo aí devendo um monte de vídeo que vocês me pediram. E amanhã é aniversário da Lana e a gente vai começar uma série de vídeos, talvez um só, se couber tudo aqui, eu coloco tudo aqui, ah, de aniversário dela em que a gente vai falar muito sobre paternidade. Esse daqui é um presente que eu quero deixar pra Lana, pra ela assistir quando ela quiser, se ela quiser. Ahm, e essa live da Lana, não foi live, né? Esse vídeo da Lana streamer, ele não foi despropositado, não foi do nada que ele veio, ele teve um propósito. E aí a gente vai falar sobre ele aqui. Obrigado pelas dicas de Diablo. Eu tenho uma curiosidade. É, quando eu era criança, a gente tinha aquele Nintendinho lá, e aí a gente tinha revistas, Ação Games, por quê? Porque a internet não existia, né? É, e era diferente quando você comprava a revista detonada e quando você conseguia jogar o jogo sozinho. E era muito mais gostoso quando você jogava o jogo sozinho, pelo menos eu me divertia muito mais. E era sempre melhor trocar informações com amigos do que ler a revista detonada. Ou seja, quando Zé, Wagner, alguém que jogava os mesmos jogos que eu vinha e dizia, olha, descobri uma coisa, nessa fase tem um item, não sei o que, eu adorava porque era uma descoberta e era um intercâmbio, e para sempre eu olhava para aquele item e falava assim, ah, isso daqui foi o Wagner que me falou, isso daqui foi o Zé que me contou que tinha, e eu também ajudei eles, e isso criava vínculo. Uma coisa que a geração, essa nova geração aqui, carece muito. Ainda bem que o Google está piorando, né? A passos largos com inteligência artificial, mas uma hora, eventualmente, ele vai voltar a melhorar, ou outros motores de busca vão resolvê-lo. E está muito fácil encontrar conteúdo especializado sobre tudo. É muito diferente para mim. Diminuir, tipo, tirar as sombras da barra, diminuir o meu dano e fazer uma série de coisas e aumentar o meu crítico. É diferente fazer isso porque vocês comentaram num vídeo que eu fiz, numa conversa, entre aspas, que a gente estava tendo, do que simplesmente eu buscar a build perfeita e ficar triste porque eu não dropei um dos itens para terminá-la até agora. A quantidade de aspectos que eu testei, a quantidade de talentos, tudo bem que eu caí no mesmo lugar, acabei caindo no mesmo lugar. E aí eu percebi que eu estava praticamente com uma build meta, né? Tirando que eu tô de barreira e a bola da vez eu passo rápido. Meu Deus, desculpa, Lana, colocar isso no seu presente. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que é diferente seguir as dicas que vocês compartilharam do que simplesmente sair copiando a build para ficar igual a todo mundo e não ter mais por que jogar, porque eu já tô indo nos lugares mais altos. Não tô conseguindo falar de geopolítica, de política, de economia, de nada disso. A semana passada eu tive um momento de epifania e aí eu vi que eu tô fazendo tudo errado. Mas eu não tenho repertório, eu não tenho bagagem, eu não tenho vocabulário para explicar o que eu tô pensando a respeito de poder no momento. E eu não vou conseguir elaborar tão cedo. Eu acho que eu estraguei o presente da Lana. Mas aí essa conversa sobre ela começa agora. Primeiro a gente vai falar das palavras que não existem. Então, versão crescida da Lana, ou vocês hoje, ou em qualquer época, porque é impressionante quanto aparece gente aqui agradecendo por um vídeo que eu nem lembro mais que eu fiz e já faz tempo pra caramba. A internet deixa as coisas meio atemporais, né? Uma vez eu tava conversando, a gente vai falar sobre a palavra que não existe e do pai que eu nunca vou ser pra você. E pelo menos nesse ponto eu acho que você tem sorte. Eu acho que você pode ter muito azar em muita coisa, porque eu posso ter muito defeito, mas pelo menos em um ponto você tem sorte. E eu posso estar errando muita coisa na sua educação. Eu posso estar criando o próximo Hitler, o próximo Felipe Neto, eu posso estar criando o próximo Belo do Soweto. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, de que pessoa, de que adulta você vai se tornar. Mas em uma coisa eu sei que eu tô acertando e eu quero falar sobre essa coisa. Eu quero dizer pra você o quanto é importante. Eu tenho isso em mente, do quanto eu me orgulho disso e do quanto me faz bem ser seu pai postiço.
A palavra que não existe, ela... Eu vou fazer um storytelling aqui, tá? Não é necessariamente a única origem dela, mas uma vez eu estava conversando com uns europeus intercambistas, então tinha gente da Inglaterra, da Polônia, tinha gente de vários países, e aí a gente estava falando sobre particularidades do português e particularidades de idiomas, coisa que linguistas, papo que linguistas da USP tem o tempo inteiro, né? No dia a dia lá deles. E aí eu falei, o modo de falar, o modo de jeito de pensar. É, e eu lia livros de linguística dos professores da USP que falavam que a língua molda a realidade, e eu achava ridículo, eu achava pretensioso. E hoje eu vejo que não. Eu acho que a maneira como você narra muda a maneira como você vê, e a maneira como você vê altera a realidade, pelo menos para o observador. Tanta gente iludida, enganada, pensando um monte de groselha aí no mundo, né? E sempre foi assim, e sempre vai ser. Então, a maneira como o discurso é feito altera como a realidade é percebida. Por exemplo, o japonês ele não obriga ninguém a fazer nada, a não ser que ele seja mestre, dono, chefe, aí ele fala yarinasai. Mas no dia a dia, se você não for o pai, o mestre ou o chefe da pessoa, você não sai falando para a pessoa yarinasai. Você fala yaranai to ikenai. Se você não fizer, não dá. E esse é um jeito de encarar a realidade de maneira muito uniforme, porque parece que toda coisa que você tem que fazer é o único jeito certo que existe para se fazer. Uma certa submissão e uma certa prostração diante do duty, né, que é o seu dever, que você não pode falhar, porque se você não fizer aquilo, não dá. Se você não entende japonês, talvez a minha explicação não seja suficiente para você entender o que eu tô falando. E aí eu lembro que um dos caras, ele era o inglês, ele falou assim, me fala aí uma coisa no meu idioma que molda o meu jeito de pensar. E aí ele me quebrou as pernas, porque eu tava com um argumento todo elaborado lá para ele, e eu falei, agora lascou tudo, porque eu não sei. Ele falou, e aí eu tentei entender por que eu não sabia, e eu falei para ele, é o seguinte, o inglês e o português, eles são muito parecidos. E porque eles são muito parecidos, talvez eu não perceba junto com você que eu penso de um jeito simplesmente porque a gente pensa no idioma que a gente pensa. E esse cara me ajudou. Ele falou assim, então pensa de um jeito como se você fosse para um japonês. Pensa no que você pensa diferente dele. E eu não consegui responder nesse dia, mas depois de continuar pensando, eu cheguei à conclusão. E depois eu mandei para ele. Eu falei, a gente tem uma maneira de substituir want to, have to e need como se fossem sinônimos. E aí quando você vai ver em um idioma como o japonês, por exemplo, é completamente diferente. Então a gente fala, eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer e eu quero emagrecer, e na nossa cabeça de brasileiro, ou de gringo, ou de britânico, é tudo a mesma coisa. Qual a diferença de eu quero e eu preciso? E a diferença, ela é fundamental. Então, o japonês ele tem uma palavra muito boa para isso, que é hitsuyo, que aponta a necessidade, e o tagaro, que você fala, né, yasetai, esse tai aí vem de tagaro, que é de ter vontade, e essa vontade ela não vem de uma necessidade, você quer porque você quer. Então é diferente você falar, eu quero um brigadeiro e eu preciso de açúcar, senão eu vou desmaiar. E pra gente, a nossa relação entre o que a gente quer e o que a gente precisa é mais sutil, perto de um japonês que sabe muito bem onde que acaba a vontade dele, e onde que começa a necessidade, o papel social, e o dever que ele tem a cumprir. E aí a gente entrou, mais com a polonesa que eu fiquei chavecando nesse dia, a gente entrou num outro papo que é bem de linguista da FEFELESH, que é... vamos brincar de falar palavras que não existem, e que porque não existem tem determinadas coisas que a gente não consegue expressar. Então tem isso, não só idiomas diferentes,
eles vão expressar sentimentos de maneiras diferentes, como algumas vezes a gente não consegue levantar a consciência, né, estimular a consciência acerca de determinadas coisas, sentimentos e problemas, simplesmente porque não existe uma palavra na nossa língua que sirva para descrever aquilo. E aí você pode falar, pai, o que isso tem a ver com o meu aniversário? Tem tudo a ver com o seu aniversário, com o seu presente. Existem palavras que não existem. Se todo mundo que vai naquela igreja ali, a falsa, não a tua, fala que ama todos os irmãos, se todo mundo que vai numa determinada religião que fala que Deus é amor, então eu sou amor, e eu tô em Deus e eu amo todo mundo, se essa irmã, ela odeia, até a vizinha que ela odeia, porque escuta uma música que ela não gosta e vota num candidato que ela odeia, se aquilo é amor, então o que é o que eu sinto por você, Lana? Então, você tá vendo que falta palavra faltam nuances de amor, do mesmo jeito que os esquimós, eles têm nuances de branco e não são nuances para eles, não são tons de cinza, não são tons de branco, são cores diferentes, porque esse branco faz diferença. Do mesmo jeito que existem tons de branco que na neve para um esquimó são completamente diferentes, indicam estações e condições climáticas completamente diferentes, também faltam nuances de amor para expressar o que é um amor que a irmã sente pela vizinha que ela odeia, que irrita ela todo dia com as coisas que ela fala, e mesmo assim ela se encontra na igreja e fala, te amo, minha irmã, e o amor que eu sinto por você, que é uma outra coisa que demora muito tempo para explicar o que é. E existem também uma falta de palavras para explicar determinadas sensações que a gente demora muito tempo para descrever. E aí eu vou descrever uma, porque essa palavra vai ser sobre a infância que você não terá, mas que você poderia ter, que você poderia estar tendo, né? No caso, quando você está vendo esse vídeo, a infância que você poderia ter tido, então eu vou te dizer do que você escapou. Existe uma palavra que eu gostaria de poder criar, que ela é... Eu até anotei aqui, ó, na pautazinha do seu presente. É a dor da culpa, da incapacidade de não sentir vergonha. Oi? O quê? O que é isso? É uma dor, é uma dor na alma da culpa que a outra pessoa, da culpa de terceiros, da incapacidade de não sentir vergonha. Eu sei que você não entendeu nada, nem eu entendi, porque eu inventei isso agora. Eu inventei essa palavra agora. Muitos adultos, talvez na idade em que você está vendo esse vídeo, têm sérios problemas relativos à infância mal resolvida deles, que eles simplesmente esqueceram e pararam de refletir sobre, e aí construção em cima de construção, em cima de construção, suprimir uma memória, e essa memória muitas vezes é o pilar da autoconfiança que eles têm. Isso gera uma série de problemas que podem ser ou não descobertos em terapia. Existe uma dor que adultos têm da culpa que seus pais sentem, da incapacidade deles de não sentirem vergonha sobre o comportamento do filho. Tem um seriado que eu recomendei aqui no canal que chama... Já esqueci. A gente é fruto de milagre, né? Bukraba Kisekidekteiro, Dedekteiro. A gente é fruto de milagre. E aí tem o protagonista lá, e ele vê uma mãe que não deixa o filho desenhar. É basicamente isso. O filho quer ir pra escola de arte, não vai. O filho quer brincar, não pode. O filho quer fazer não sei o que, também não pode. E por que não pode? Porque esse menino vai mal na escola. E por que ele vai mal na escola? Porque ele tem basicamente um problema de vista que pode ser resolvido com um remédio com um óculos específico lá.
E porque ele não enxerga direito, porque a luz o incomoda, ele vai mal na escola e ele tira notas ruins. E aí a mãe coloca ele no reforço e ele continua tirando nota ruim. E aí a mãe estuda junto com ele continua tirando nota ruim. E aí a mãe, ela se sente envergonhada porque o trabalho dela é cuidar da educação do filho. Ela tem um dever na vida dela. O marido dela trabalha, paga as contas, ela cuida do filho para que ele vá bem na escola, para que ele possa ser alguém um dia na vida. E esse menino vai mal na escola. E a mãe, ela sente vergonha. E ela sente vergonha do filho? Não. O problema não é da vergonha que ela tem do filho. O problema é que ela se sente miserável porque o filho não aprende por mais que ela se esforce. Então ela tem vergonha da incapacidade dela. Ela tem vergonha da incapacidade dela de educar. E aí quando o filho vai mal na escola, tira notas ruins, e a sociedade fala pra ela, mas você trabalha muito, o que você faz? Não, eu só cuido dele, eu só... Então por que ele tá indo tão mal na escola? E aí a mãe, ela se sente geradora de uma criança burra, ou então se sente incapaz de orientar uma criança para que ela se adapte e se comporte como as outras. E aí esse menino tá querendo desenhar. Por quê? Porque ele não consegue ler. E aí, já que ele não consegue representação imaginativa através de textos, ele elabora, ele escuta o que os amigos leem e falam e começa a criar do jeito dele, a história do jeito dele, que equivaleria muito a escrever e a ler. Já que ele não tem histórias para ler, ele vai criando a sua própria história, ele desenvolve a criatividade dele e ele desenha muito bem. Só que a mãe fala, esse desenho aí tá atrapalhando, né? Porque ele fica desenhando o dia inteiro porque ele não tá aprendendo nada. E aí a mãe maltrata, sente culpa de maltratar. E aí o outro que evidencia a incapacidade dele de ler, o que é? É mal. É um sabotador. É uma pessoa que gosta de fazer sofrer. Por quê? Porque se um coleguinha fala que ele não sabe ler e isso me faz sofrer, então o coleguinha é mal, porque ele tá fazendo eu sofrer de propósito. O coleguinha tá querendo fazer eu sentir dor. E aí você vira um inimigo do mundo. E aí a mãe começou a virar inimiga do mundo. Por quê? Porque ela quer proteger um filho que não tá aprendendo a ler. O que acontece no caso de muitas crianças com autismo? Os pais, eles se sentem mal. Por quê? Porque no fundo eles têm vergonha. Por quê? Porque quando a criança autista começa a gritar no supermercado, parece que o problema não tá só na criança, tá no pai e na mãe que não sabe da educação. Porque o olhar de julgamento, ele vem, e esse olhar de julgamento é cruel. Você já chegou um dia para comprar pão no supermercado e tava com uma dor de cabeça fodida te incomodando, e aí passa uma criança berrando. Você olhou com um sorriso para essa criança? Não, você olhou com uma cara de puto porque você tá com dor de cabeça. Você olha para a criança e fala, você não devia estar fazendo esse escândalo. E aí passa o pai. Que olhar que você joga pro pai? É involuntário isso. Você não é mal. Você não é um ser humano perverso. É involuntário que você olhe pro pai, olhe pra criança e fale, que porra é essa que tá acontecendo aqui no mercado? Você não é vilão. Só que imagina um pai de uma criança autista que só conhece esse olhar. Porque em todo lugar que ele vai, a criança começa a gritar descontroladamente. Esse pai, ele sente vergonha. E ele, no fundo, hoje em dia o autismo ele é mais elucidado, a gente tem mais informação sobre isso, mas muitos pais, eles se sentem incapazes de educar os filhos. E alguns mais burros, mais informados, eles culpam os filhos pela dor da vergonha que eles sentem. E aí batem nos filhos, maltratam os filhos, causam traumas sérios na vida dos filhos. Esse protagonista dessa novela, ele não come polvo, ele tem nojo de polvo. E aí, mais ou menos nessa história, spoiler, tá? Mais ou menos nesse momento, nessa altura da história, ele conta o porquê. Porque ele era atípico e ele queria ver um polvo de verdade quando ele era criança. Ele gostava de polvo, ele comia polvo, mas ele queria ver um de verdade. E pediu para a mãe trazer um polvo inteiro. E como ele era autista, ele não conseguia uma empatia natural de saber como que a mãe estava se sentindo. Ele só ficava compulsivamente sem conseguir descansar enquanto ele não sabia como que era um polvo inteiro. E a mãe saiu para comprar polvo e nunca mais voltou. Ele foi abandonado pela mãe e criado pelos avós. Então é claro que ele vai ter nojo de polvo. Ele não
consegue comer. E em nenhum momento ele pensa que a mãe dele deu mancada com ele. Ele tem uma culpa enorme de fazer a mãe ter se sentindo mal por vergonha de quem ele era, pela inadequação dele na sociedade, e ele achava que tinha um grande problema nele, por ele ter sido tão insistente ao ponto da mãe não aguentar ir embora e ele ter sido criado pelos avós. Tem uma palavra que está presente em inúmeros adultos de um sentimento muito doloroso, que eu sofro porque eu sei que o outro tinha vergonha não de mim, mas da incapacidade de me fazer diferente. Eu vou explicar de novo essa palavra porque ela é bem complicada. Existe uma palavra que não existe e que faz falta porque eu, Fausto, gostaria que existisse uma palavra que descrevesse a dor que adultos sentem por sentirem que seus pais, cuidadores, professores, não conseguiam lidar com a culpa que eles tinham de sentir vergonha dos filhos ou dos alunos. E por que eu conheço tão bem essa dor? Porque minha irmã é esquizofrênica e eu vi como foi difícil o processo para o meu pai e para minha madrasta lidarem com isso, e o comportamento meu como uma criança 3 anos mais nova. Então, olha a sua irmã, o que ela faz, né? Olha como ela come, olha isso, olha aquilo. E eu como uma criança mais nova, eu queria deixar claro que eu era um indivíduo separado da minha irmã. Então, o primeiro passo é a dissociação. Eu não tenho nada a ver com isso. E esse eu não tenho nada a ver com isso é o que gera um monte de gay homofóbico. É o que gera um monte de negro holiday, né? E Morgan Freeman também. Então, eu queria deixar claro que esquizofrênico eu não era, que eu não fazia parte daquilo. Que eu não aceitava a educação que eu recebia porque eu achava que minha irmã era resultado da educação que ela teve, em parte, na verdade, foi. Então, também falta vocabulário para expressar várias outras vergonhas e uma necessidade de dissociação, que é o que faz os pais maltratarem as crianças e expulsarem elas de casa. Eu sou de Deus, você é gay, então você não anda de acordo com os propósitos de Deus. Então, tem que ficar muito claro para a sociedade que não fui eu que te dei essa educação de bosta para você ser gay. Portanto, sai da minha casa, você não é mais meu filho, porque eu não criei uma fraquejada dessa daí. Então, falta uma palavra para dor decorrente da incapacidade das pessoas de não quererem dissociar sua imagem de determinadas características em outras pessoas, principalmente nos filhos. Então é por isso que muitos pais renegam os filhos e falam, não fui eu que criei essa peste aí não, isso daí eu já abandonei porque eu não quero, e eu vivo falando, eu bato todo dia, porque os pais eles acham que a sociedade os julga e os culpa pelos filhos serem quem são, e precisam dizer para a sociedade inteira que não é deles essa educação que os filhos estão recebendo. E o que isso gera? Gera crianças extremamente traumatizadas, marcadas, sofridas, deformadas, fracas emocionalmente. Por quê? Porque essa criança vive com culpa de ser quem é, sem poder ser outra coisa diferente do que ela é. Percebe? Por isso que eu digo que você, Lana, tem sorte e eu tenho sorte, porque tudo que eu sofri serve para alguma coisa, e porque você, eu posso errar em muita coisa, mas pelo menos nesse ponto, você acabou sendo adotada por alguém muito adequado para você, porque nunca, em momento algum na minha vida, eu vi você recebendo olhares de desaprovação em supermercado, e me senti culpado por isso, ou senti que eu devia desculpa para as pessoas, ou tive vergonha de você. Eu nunca tive vergonha de você. E se eu não faço mais vídeos seus o tempo inteiro e jogo na internet, é por uma questão de preservar a sua imagem, não é por carência de orgulho.
Eu me orgulho profundamente de você. E se eu pudesse, eu te mostrava pro mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você faz 5 anos amanhã, ou seja, faz 4 anos e meio que eu te adotei. 4 anos e meio de muito amor. E de muito orgulho também por ter feito o melhor que eu pude para você se desenvolver da maneira que você se desenvolve. Você tem diagnosticado autismo, apraxia da fala. E para você, não adianta o que funciona com os meus alunos. Alguns alunos, eles encasquetam, eles emperram, eles travam em algumas palavras. Então ele fala hotel, aí eu falo hotel. 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 Ah, entendi. É igual você tentar falar vovó pra argentino, assim, o cara não consegue. Fala vovó, vovó, vovó. Agora fala vovô, piorou. Então, às vezes eu falo museum, e aí eu falo museum. Museum, museum, pera. E aí, se a gente repetir mais umas 5 vezes, vai. E aí, quando vai, não volta mais. Às vezes volta, né? Mas aí o aluno aprende. Com você, a sua praxia faz com que você... Eu gastei 600 conto num negócio que não vale nada. Só porque eu sou um apertador de botão compulsivo. No teu caso, você não sabe que você está falando errado. Então, se eu falo não é isso, não é desse jeito, é desse jeito, na sua cabeça você está falando certo e isso te incomoda. Então, eu não vou ser um cara que vai te traumatizar porque te tortura com um exercício que para você não faz sentido. Eu vou deixar você falando certo até que naturalmente chegue o momento em que você vai começar a falar. Eu vou deixar você falando errado até que naturalmente chegue o momento em que você vai começar a falar certo. E nesse processo, eu quero que você tenha prazer em falar e não trauma. Porque se ficar corrigindo tudo que você fala errado e brigando com você porque você fala errado, você vai querer parar de falar mais ainda. E o que eu faço? Eu te estimulo a falar, mesmo que você fale errado, para que você fale o tempo inteiro, para que você se escute falando e lentamente vá ajustando o seu jeito de falar, e isso tenha acontecido. E o autismo faz com que você não tenha determinado controle sobre suas emoções. Por isso que eu fiz o vídeo com você jogando, não foi para te expor na internet e não foi só para criar uma memória doce que você vai poder acessar quando você quiser, porque não só vai estar no YouTube, mas como eu vou deixar o vídeo salvo fisicamente, para se algum dia acontecer alguma coisa com a internet. Você não consegue controlar os seus impulsos de expressar emoções, então você é vibrante, você fala alto, você grita, e eu sou apaixonado por isso, isso não me incomoda e não me envergonha. E se as pessoas não estão bem com isso, é por ignorância, é porque elas entendem que existe um padrão que todas as pessoas deveriam respeitar de volume de voz e elas não te conhecem. E é por isso que elas jogam olhares estranhos para você, porque elas acham que você não se comporta, não respeita, não se importa, quando na verdade você, neste momento, não pode ser diferente do que você tem sido. E se eu tentasse a todo custo fazer você ser diferente do que você tem sido, para me poupar de uma vergonha que eu sinto com o olhar de terceiro sobre minha responsabilidade sobre o teu comportamento, e não existe uma palavra no nosso idioma para isso, eu causaria traumas para você pro resto da vida. E olha que interessante, essa fase passa. Essa fase passa porque você já teve a fase do teste da gravidade. O que eu e a sua mãe falamos? Lugar de brinquedo é no chão espalhado, porque se for na estante, no lugar onde ele pertence, aí ele é uma peça de decoração, ele não é um brinquedo. E você foi uma bela de uma testadora de gravidade. Você pegava as coisas e jogava no chão. Você pegava uma coisa, um outro brinquedo e jogava no chão. E o chão ele sempre foi todo espalhado. E quando a sua mãe ela falava, não aguento mais arrumar esses brinquedos,
E ela não falava isso com cansaço ou com ódio. É uma reclamação de alegria até, né? De estar fazendo parte desse momento da sua vida. É, a gente falava, será que com 30 anos o quarto da Lana vai ter brinquedo espalhado no chão? Provavelmente não, então essa fase ela tem que ser curtida, essa fase ela tem que ser aproveitada, essa fase ela tem que ser vivida. E a gente não te causou traumas por deixar brinquedo fora do lugar. E agora com 5 anos, primeiro você nem tira os brinquedos do lugar, e quando você tira e joga e deixa em algum lugar, a gente fala guarda, e você entende o comando, e você guarda, e a gente segue a vida. Eu nunca briguei com você, porque bebê não tem condições de entender determinadas coisas, né? Às vezes a criança vem toda empolgada. Olha o que eu desenhei, olha o que eu desenhei, olha o que eu desenhei, olha o que eu fiz, olha o que eu encontrei. E aí o pai ou a mãe fala assim, vai lá apagar a luz do banheiro. E a criança, ela não tem maturidade, ela não tem cérebro desenvolvido. Ela não entende que ela só precisa apagar a luz do banheiro e voltar. Ela vai entender que o desenho dela não é interessante, que o que ela encontrou não é interessante, que o pai não a quer perto. Eu nunca mandei você apagar a luz e te chamei de desobediente porque você não apagou. Porque senão eu colocaria coisas no seu subconsciente sobre os quais você não tem controle e do que você não conseguiria se defender. Se eu fico falando que você é desobediente, desobediente, desobediente todos os dias, você vai acabar assimilando isso para sua personalidade e vai se sentir mal por não conseguir ser diferente do que você é. Então, ao invés de te chamar de esquecida, de desobediente, de indisciplinada, eu fazia com que parecesse interessante levantar e correr pro banheiro, apagar a luz para ir depois fazer as coisas. Então, quando você vinha me mostrar, eu via. E quando você chamava para fazer uma terceira coisa, eu falava, vamos só apagar a luz do banheiro primeiro. E isso virou uma coisa divertida, interessante, não traumatizante. E aí hoje, quando eu falo apaga a luz do quarto ou apaga a luz do banheiro, você fala tá, e vai correndo e apaga e volta. E você não se sente oprimida, não vira uma relação de abuso de poder, não vira uma obediência a uma regra que você enxerga como algo negativo. E assim eu fui fazendo em tudo na sua vida. E E acima de tudo, não fazer você se sentir desconfortável ou errada por você ser quem você é. Então, todas as vezes em que você não conseguiu se regular, todas as vezes em que você não conseguiu se controlar e começou a chorar, eu nunca mandei você engolir o choro e parar de frescura. Eu sempre fiquei dando tapinhas nas suas costas, porque isso é um regulador emocional para você, esperando você terminar de chorar tudo que tinha para chorar e depois de acalmada, que você voltasse para sua rotina do dia a dia. E isso sempre funcionou porque você não se sente mal por eu ter vergonha de você ficar chorando no shopping ou no supermercado, de você ficar chorando na rua ou de você ficar chorando em casa, e isso está causando incômodo para os vizinhos. Quando a gente descobriu o seu autismo, eu mandei uma mensagem para todos os meus alunos dizendo que você tinha sido diagnosticada e que eu não suprimiria você para não causar incômodo, que eu diminuiria ao máximo os ruídos, mas que eu deixaria você livre para ser quem você é. E todos os meus alunos, sem nenhuma exceção, acharam um absurdo eu ter mandado essa circular, por tão desnecessária que ela era. E eu tenho muitos alunos que pedem para interromper a aula quando você bate na porta do quarto, porque eles querem escutar sua voz. Então você faz parte não só da minha vida, mas da vida dos meus alunos, que vivem escutando histórias suas e que vivem interagindo brevemente com você. E aí, eu tenho que mostrar umas imagens para explicar o caso da escola, mas na semana passada aconteceu uma coisa muito interessante. Sua mãe vive te dando bronca para você não ficar tomando Nescau no sofá. Vive te dando bronca pra isso. E na semana passada você
derrubou e fez uma baita de uma sujeira e caiu no sofá e caiu em cima de você e você veio desesperado, sentindo culpa, sentindo arrependimento. E uma das coisas que fazem parte da sua educação é quando você quebra alguma coisa, quando você suja alguma coisa, quando você cai, a gente não esconde o nosso descontentamento. E a gente mostra que a gente não é de ferro. E a gente mostra que tá puto. E a sua mãe, ela ficou possessa porque o sofá é de um tecido muito difícil de limpar. E ela gritou e mandou você tomar banho e você ficou pedindo desculpa desesperada. E eu fiquei observando de longe, né, pra ver até onde a coisa ia. E aí eu morro de orgulho da sua mãe porque ela viu você apavorada e falou: Eu não tô brava porque você derrubou o negócio no sofá. Eu tô brava porque você me desobedeceu, porque eu vivo falando que você não pode tomar isso no sofá. E você concordou e estava muito explícito, estava muito claro que você tinha entendido exatamente o que ela tinha dito. E nesse momento eu senti um orgulho enorme, porque você não vai crescer uma adulta ou uma adolescente que se sente desengonçada, incapaz de segurar um copo. Você não vai achar que você é uma causadora de acidentes porque você é noob. Não. Você sabe que o seu vacilo foi ter tomado o Nescau no sofá de um jeito que ela tinha te dito que não era para fazer, e aí você se comprometeu a não fazer isso mais. E desde então eu não vejo mais você tomando Nescau no sofá. Você tá bonitinha sentando na mesa do lado do sofá e tomando e voltando pro sofá quando você termina. Isso é uma educação sem trauma, porque em outras gerações você poderia simplesmente ter apanhado. Ou você poderia sair com um trauma achando que você é incapaz de segurar um copo. Uma das coisas que eu sempre soube é que eu nunca deixaria de te amar e que a sua mãe seria a melhor mãe que você poderia ter. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar por ela. E aí, na semana passada, e isso tudo faz parte do seu presente, porque se eu não te contar isso e deixar registrado, isso daqui simplesmente vai ser esquecido. O, o Alzheimer vai me levar essas lembranças um dia. Um dia eu não vou conter essas lembranças mais. Um dia talvez eu não esteja mais aqui, mas enquanto você quiser ver isso, você vai poder ver para sempre. Só veio te levar na escola, e aí foi o X9. Ele falou, fulana, não vou falar o nome da menina aqui, e bateu na Lana. Sua mãe ficou possessa. E sua mãe foi pra você e falou assim, fulana te bateu? E você olhou pra ela toda plácida e falou, não pode. Do seu jeito, Lana de ser. Sua mãe foi da menina. Você bateu na Lana? Não, bati porque ela mandou. E aí a sua mãe foi na professora. Olha, bateu sim, essa criança tem problema, os pais são um problema também, mas aí eu sussurrei pra Lana pra bater de volta pra não deixar isso acontecer. Só que aí você não bateu de volta, e isso me matou de orgulho. Você falou, não pode, colocou a mão pra ela parar. E aí os seus coleguinhas te apoiaram, falaram, não pode, pode. E aí, eu quero dizer por que você fez isso. Parte do seu presente é você entender por que você fez isso. E tem isso daqui maravilhoso que eu compartilhei essa semana. Isso daqui é um lar onde os pais não se respeitam, onde os pais se agridem, e se os pais batem um no outro, muito provavelmente eles batem na criança também. E se uma mulher apanha do marido, muito provavelmente, se ela não tiver... Porque se ela tivesse inteligência emocional, ela não estaria ali. E uma mãe sem inteligência emocional que apanha do marido, muito provavelmente ela bate na criança. E essas farpas, elas representam muito... porque em muitos casos os pais brigam em relação aos filhos, à educação dos filhos, ao quanto o filho nos comporta, ao quanto ele foi mal na escola, quanto isso, ao quanto aquilo. É como se não houvesse inteligência emocional aqui, eu ficasse culpando a Lariana por você não falar direito e ela ficasse me culpando por você não parar de gritar, e você se sentisse culpada pela raiva que o pai sente da mãe, que a mãe sente do pai, e da vergonha que os dois têm de você. Basicamente você seria essa criança aqui. E num outro lar,
Esse daqui é o seu desenho. Os seus desenhos, eles são Wuggy Wuggy. E a sua mãe, ela quer tatuar um desenho que você fez. Eu tenho um monte pendurado aqui. A gente acha lindo, mas é lindo desse jeito aqui, os seus desenhos, tá? E aí, quando você recebe palavras de incentivo, quando você tem amor no seu lar, quando você leva isso pra escola, o que acontece? Eu digo que os pais, eles têm uma janela muito curta, e a vida é muito injusta, porque geralmente nessa janela eles não têm maturidade para lidar com os filhos. Nessa janela eles não têm maturidade para lidar com os filhos, em média. Eles têm uma janela da educação da criança em que as crianças escutam muito mais os pais do que a sociedade. Então, se você fala que a Terra é plana, eles vão acreditar. Se você fala que o Olavo de Carvalho é filósofo, eles vão acreditar. Se você fala que os filhos, eles acreditam e seguem vendo os pais dos heróis. E aí, depois de uma determinada idade, no começo da adolescência ali, os alunos, eles começam a olhar para a sociedade e começam a formar sua própria opinião. E aí, ou eles vão validar e agradecer e falar assim, nossa, que bom que meu pai sabia disso, que bom que minha mãe me ensinou isso, ou eles vão se rebelar completamente contra essa educação e falar, cara, não posso mais escutar o véia, porque senão eu não sobrevivo nesse mundo que eu tô. O problema é que as coisas mais basais a respeito da própria identidade, eles são consolidados nessa primeira idade. E aí as outras questões sociais, políticas, econômicas, científicas, aí isso tudo junto com a sociedade. Ou seja, talvez eu não consiga fazer você ser de centro-esquerda. E eu não sou mais isso. Eu tive um colapso aí a semana passada e eu preciso reformular todas as minhas crenças. Talvez eu não consiga fazer você ter a minha religião, meu gosto musical, o meu trabalho. Por quê? Porque você vai estar num mundo em que o seu papel dentro da sociedade vai ser formado pelo meio em que você vive. Mas a sua autoimagem, as suas crenças a respeito de você mesma, eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso. Porque vai ser muito difícil você se desvencilhar daquilo que eu vou te causar agora, pro bem ou pro mal. Ou seja, essa criança na escola, com o desenho de Wuggy Wuggy do mesmo jeito que você vai para a escola com a sua lição toda zoada, né? Você tem uns exercícios de escrever letra A, letra B. As crianças, elas fazem tudo certinho. E você começa a fazer um 3 e no meio do caminho você faz uma borboleta. Aí você faz o 3 para outro lado, coloca a anteninha. E uma professora despreparada, se a gente não tivesse conversado isso com ela, ela podia estar com vergonha de você estar fazendo uma borboleta no lugar de 3, te brigar com você, te oprimir e criar traumas e fazer você se sentir para sempre mal, porque você é incapaz de fazer um 3. E ela sentiria a culpa pela vergonha que ela tem e você se sentiria mal também pelo mal-estar que eu tenho por pagar uma escola cara e você não conseguir aprender a fazer um 3. Mas tá todo mundo feliz com a sua borboleta. Por quê? Porque você não vai chegar aos 30 anos de idade sem conseguir fazer um 3 certinho. Eu duvido que com 30 anos de idade você tente escrever o número do seu telefone e faça uma borboleta e 2 gatos. Não vai acontecer isso. Mas a crença sua a respeito de você mesma está sendo consolidada agora e depois vai ser muito difícil de mudar. Eu sou fruto dos traumas que eu sofri na minha infância e eu quero que você seja para sempre fruto da solidificação e veja, solidificação da sua autoimagem e da sua autoestima é diferente de ficar falando que esse negócio aqui tá lindo. Eu falo que seus desenhos são horrorosos e que eu amo e que eu morro de orgulho dos desenhos que você faz. Por quê? Porque eu posso dizer que pra mim tá bom do jeito que você tá fazendo, mas eu não posso dizer que é o desenho mais bonito do mundo e que todo mundo é burro e não entende seu desenho, porque eu estaria mentindo, te enganando, e um dia o mundo ia te mostrar a verdade, você ia tomar porrada e ia ser muito difícil pra você. E aqui você tá protegida contra qualquer sarro que tirem de você na escola, pelo jeito que você escreve, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você anda, e a gente te colocou numa escola
preparada para você, onde os seus colegas te respeitam, sabem das suas limitações e te amam porque você é uma criança muito feliz e animada e você é sempre chefinha das brincadeiras lá que eles inventam. Então você está segura. Enquanto outras crianças, por exemplo, a que te bateu, ela apanha tanto que para ela é normal bater. Você trata todo mundo com um sorriso, você trata todo mundo com carinho, porque é a linguagem que você recebe. E essas crianças que estão te batendo, elas estão te batendo porque é a linguagem que elas aprenderam. E aí tem um monte de adulto sadomasoquista e não sabe por quê. Porque que sente prazer em dor, em bater, em controlar. Porque ou a criança que apanha, ela vai se tornar uma criança que não quer essa dor pra ninguém, então ela não bate em ninguém. Ou ela vai procurar ou ela vai achar que ela merece apanhar e vai procurar crianças que batam nela porque ela merece apanhar e vai se tornar o capacho de qualquer grupo que ela entre, ou o mais provável, ela vai procurar crianças mais fracas do que ela para bater, né? Nesse meio do caminho, você tá sendo essa criança aqui, que tá chegando pra uma criança que te bate e fala o que tá acontecendo, né? Não pode, vamos brincar de outra coisa. Esse não pode, vamos brincar de outra coisa. A sua incapacidade de ter ressentimento porque você não acha que é com você. Por quê? Porque quando essa menina te bateu, não doeu. O tapa que ela deu na sua cabeça não doeu. Porque um tapa na cabeça, assim, ele dói pela humilhação, ele dói pelo desrespeito, ele dói pelo descaso, ele dói pela emoção que causa. E quando você apanhou, em parte ajudada pelo autismo e em parte ajudada pelo shield que a sua família te dá, né, pela defesa que a sua família te dá, você não se sentiu atacada, você viu uma criança que estava sofrendo e aí você olha para a criança e fala, vamos brincar de outra coisa. E às vezes é o que uma criança dessa exatamente está procurando. Essa criança que ela pode encontrar em você uma coisa que ela não tem na família dela. Como eu muitas vezes encontrei em outras crianças, o reflexo da educação de pais que deram a eles o que eles precisaram. Isso daqui é muito lindo. Essa história é muito linda. Talvez um dia você tenha a sua segurança quebrada. E talvez algum dia você precise de ajuda. E talvez um dia quem vai te ajudar são essas pessoas que você está conquistando agora com a pessoa que você é. Talvez um dia alguém que você ajudou te ajude de volta e faça você se lembrar de quem você é. Mas para isso tem que ter uma base. Tem que ter uma base antes. E aí o que aconteceu? Quando sua mãe, tadinha, sua mãe ela virou pra você e falou assim, quando a gente bater, bate de volta. Bate na cara, que aí a criança para. Não. Mas veja, eu falei, não, mas eu não proibi a sua mãe de falar isso. Por quê? Porque é uma versão da sociedade que você tem que conhecer. Você tem que conhecer que a sociedade bate de volta quando você bate, que a sociedade é vingativa e que os ciclos de ódio eles vão levando a pancadas cada vez mais fortes, a golpes cada vez mais fortes e a ódio cada vez mais forte. E o que eu tô falando pra você é, você não vai bater em ninguém, nunca, mas você não vai deixar ninguém bater em você. E aí eu comecei a te ensinar o básico de karatê, que é a nossa nova brincadeira. Você é toda desengonçadinha ainda, porque você só tem 5 anos. Aí você não sabe onde acaba o seu braço, onde começa a sua perna. Mas eu não tô te ensinando a bater, eu tô te ensinando a bloquear a tapa. Ó, quando o tapa vier daqui, você usa essa mão. Quando o tapa vier daqui, você usa essa mão. E você adora essa brincadeira e você fica pedindo pra gente fazer mais. Mas ainda assim, você vê como
brincadeira. E você não vê como uma arte marcial que você precisa aprender porque você vai usar na escola. Nós sabemos que você não vai. Mas é muito gratificante participar desse processo. Você também tem dificuldade de contar. E as crianças da sua idade, elas já estão contando até 10 com uma facilidade enorme e um pouco mais do que isso. O que a gente está fazendo então? A gente está treinando a defesa de tapa. E enquanto a gente treina essa defesa de tapa, a gente está contando. 1, 2, 3, 4. E aí a gente sempre para no 8, que é onde você tem dificuldade, que é onde você está sendo cobrada na escola, para saber. E em breve a gente vai para o 10 e adiante. É uma maneira sinestésica de você memorizar, de você aprender, vai aprender você controlar tempo de movimento, quantidade de movimento, e vai te ensinar a medir isso. E aí tem o modelo simples da defesa do tapa, e a defesa simples com uma mão na frente em que você fala, não pode. E a maneira como você impõe essa defesa e você mostra que você não quer briga e você mostra que o ataque emocional não te abala, vai te criar uma imunidade muito grande que vai te poupar de muita coisa. Eu não vou conseguir te proteger para sempre. Eu não sei para que mundo a gente está indo, como que essas coisas vão acabar. Mas eu quero que você tenha registros como esse, para você saber que tudo que eu fiz em todo momento foi com o melhor que eu tinha para te oferecer. Eu posso errar muito, eu posso ter errado muito até hoje, eu posso errar muito daqui para frente. Mas eu quero que você olhe para mim nesse vídeo e perceba que se eu errei foi tentando fazer o melhor e tentando te deixar o melhor legado possível, da melhor maneira que eu pude. Você sabe que depois da Revolução Industrial, você já deve estar acostumado com um pai que vive te contando história, né? Depois da Revolução Industrial, as empresas e as empresas precisavam de mão de obra qualificada. Não sabia qualquer pessoa, mas tinha que ser não só alguém que tivesse uma extrema qualificação, mas que tivesse também abnegação. Ou seja, não adianta o engenheiro saber consertar a máquina. Não adianta o professor aguentar dar aula. Precisa ser alguém que fique operando a máquina 12 horas por dia. E que ser humano, que índio consegue ficar 12 horas por dia operando uma máquina? Nenhum índio consegue ficar operando uma máquina 12 horas por dia, porque ele cresceu na natureza, dançando e cantando com as pessoas da tribo. Então a gente não pode deixar que todo mundo venha para o Brasil e vire índio. A gente tem que preparar as pessoas para nos servirem nas fábricas. Então a gente vai criar uma escola onde as crianças elas vão aprender a serem eu não vou falar desrespeitadas e violentadas porque é um exagero muito grande, mas onde as crianças vão aprender a ter a sua natureza respeitada e deixar de serem crianças que brincam para ser crianças que ficam sentadas e quietas fazendo aquilo que lhes mandam fazer. A educação não é para você saber matemática, para você ser alguém um dia na vida. A educação não é para você saber português um dia na vida. A educação é para você aguentar ficar sentada fazendo uma coisa que você não quer, sem se juntar com todos os outros alunos para se rebelar contra o professor. Não estou dizendo que todo professor é opressor, muito pelo contrário. O professor ele tem missão de te educar, só que ele poderia fazer isso de inúmeras outras maneiras e a educação das crianças poderia ser feita de inúmeras outras maneiras, mas o modelo que se escolhe e que se impõe é um de controle, onde você se torna uma criança submetida. Depois da Revolução Industrial tinha tão pouca faculdade e tinha tão pouco serviço qualificado que alguém que fizesse faculdade de medicina, direito ou engenharia, como o acesso às universidades era caríssimo e dificílimo, qualquer pessoa com diploma de contabilidade tinha emprego garantido para o resto da vida. E hoje a gente tem tantas universidades, tantas faculdades e tão
tão poucas vagas, comparado à quantidade de pessoas na população, que um diploma de universidade ele é necessário, mas ele não é indicativo de sucesso na vida. E o que eu vejo é crianças que estão perdendo a infância para conseguir notas boas para entrarem num bom ensino médio, estão perdendo a adolescência estudando muito no ensino médio para passarem na faculdade e estão perdendo o princípio da vida adulta numa faculdade porque elas acham que elas precisam passar no concurso e estão perdendo a segunda metade da melhor parte da vida adulta estudando para concurso e para OAB e depois sofrendo porque elas não conseguem pagar os financiamentos e todas as dívidas que elas contraíram no processo de se educar. Essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. Nesse processo, as crianças não brincam mais, os adolescentes não namoram mais, os adultos não transam mais e cada vez mais a gente não quer ser visto pelo outro porque a gente não é tão bom quanto os influencers que a gente vê o tempo inteiro. E a gente está te dando uma educação em que todo dia que você vai para a escola, eu falo para você, brinca bastante. Porque com autismo e apraxia, eu não posso querer que você vá para a escola na primeira série recitar Camões. Mas eu quero que você saiba fazer amigos. Eu quero que você saiba conviver em grupo. Eu quero ver você num grupo de 10 crianças com 2 brinquedos no meio de vocês. Eu quero que vocês se matem mesmo. Não se matar no sentido literal, você não vai bater em ninguém, mas aprender a ter paciência para não bater, você só aprende com convívio. Lutar para não perder um brinquedo que está na sua vez de brincar, você só aprende com convívio. E é nesse convívio, nessa brincadeira, que você aprende a ser gente, não é com um livro de conditionals de inglês. Eu quero que você brinque, eu quero que você se divirta, porque é desse jeito que você vai se tornar uma adulta funcional. Eu não sei quais serão as profissões da sua vida adulta. Na minha infância e adolescência, ninguém falava que tinha que se saber programar. Todo mundo achava que era engenharia e direito. E hoje engenheiro e advogado recém-formado estão tudo lascado. Eu gastei os meus 2 dash. E aí a hora que o boss me puxou eu não tinha mais para usar. Burro, estúpido. Estudei a vida inteira para fazer um negócio desse aqui, aí ó. O que eu tô querendo dizer é que quem estudou na minha época tinha certeza que se fizesse direito e engenharia, estaria bem. E agora eu tô vendo um monte de gente que fez e que não tá com emprego de advogado ou de engenheiro, ou tá com um trabalho sem vergonha de ser explorado por um advogado veterano, que tem nome e portfólio, aceitando um salário mísero para fazer só uma parte do processo. Então, ele nunca vai ter a bagagem necessária para ser um advogado independente com portfólio próprio. E aí quem se deu bem? Quem no meio do caminho foi lá e fez, sei lá, programação. E aí todos os adolescentes de agora podem estar querendo ir por esse caminho e podem viver num mundo onde isso já não seja mais tão necessário e que a lei da oferta e da procura se faça valer e a renda deles seja sucateada. Não vai acontecer isso com todo mundo. Mas existem médicos e engenheiros advogados e engenheiros que estão ganhando bem pra caramba porque conseguiram se consolidar. O que eu estou dizendo é que muita gente de TI não vai conseguir se consolidar nesse mercado. Então, se eu não sei nem qual que vai ser a profissão da vez da sua adolescência, por que é que eu vou desperdiçar a sua infância dizendo que você precisa ser uma boa aluna? Então você vai fazer aula de música, de dança, de artes marciais, do que você quiser, e você vai brincar muito, e aí vão dizer, nossa, você precisa deixar a sua filha mais disciplinada, porque com 5 anos já é para ela estar falando direito. E aí eu vou falar, eu te perdoo. Porque você não conhece a Lana, você não conhece autismo, você não conhece a apraxia, você não me conhece, você não sabe que pai eu sou, você não sabe que mãe a Lari é, e eu gastei o dash de novo. E quase morri outra vez. Se você só tá escutando esse vídeo, você se lascou. Então, se você ver esse vídeo aqui com 10 anos, você não vai entender metade do que eu tô dizendo. Se você ver com 8 anos, você não vai entender metade do que eu tô dizendo. Mas se você ver esse vídeo ainda durante a sua infância, saiba que eu quero você se divertindo muito, eu quero você brincando muito, eu quero você sem se sentir inadequada. Você tem que se sentir inadequada quando o seu comportamento for diferente do que você acha que deveria ter sido.
Ou seja, quando você for mal educada, quando você for rude, quando você for injusta com alguém, eu quero que você faça uma reflexão e que você se arrependa. E com 5 anos você já tem isso. Com 5 anos você já percebe que deu mancada e pede desculpa. Você tem um olhar de culpa que não precisa de pedido de desculpa, porque a gente sabe que você tá se sentindo mal. E isso pra mim tá bom. Isso pra mim tá mais do que bom. Esse sentimento de desconforto, de mal-estar, quando você faz alguma coisa sem querer que você acha feio. Isso pra mim tá bom. Agora, por não conseguir falar, por não conseguir fazer o número 3 com um lápis em cima do traço, por não conseguir fazer lição sem se distrair e começar a desenhar, eu tenho muita sorte de ser seu pai. Muita sorte de ser seu pai. Porque eu passei a minha infância inteira me sentindo inadequado e diferente das expectativas que tinham sobre mim. E agora eu olho pra você e eu vejo como é maravilhoso ter uma criança que simplesmente é. E aí ela não te frustra porque você não tem expectativa sobre o que você gostaria que ela fosse. Eu tenho muita sorte de ser o seu pai porque eu consigo usufruir do convívio com você. Todo pai de filho adulto sente saudade do bebenês. E eu tenho uma sorte muito grande de ter essa fase estendida. Porque na pandemia eu tava trabalhando que nem um louco. Então você tava falando badá, 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 e eu tava trabalhando 10, 11 horas por dia. Porque a demanda naquela época era muito grande. E porque eu tava esgotado emocionalmente, porque eu tava sendo pilar emocional para todo mundo. E você tava aqui, badá, 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 e eu tava te perdendo nesse momento. E agora eu trabalho menos e eu tenho tempo para passar com você. E eu tô tendo um segundo tempo de bebenês, dando risada das coisas que você fala errado, dando risada das associações que você faz, dando risada da sua falta de noção de linguística nas construções que você tenta. E essa fase vai passar e eu vou sentir muita saudade e muito orgulho do que você vai construir daqui pra frente. Muito provavelmente daqui a uns 5 anos a sua fala vai estar perfeita, ou muito próxima disso, e, e, e aí não vai ficar um sentimento de incapacidade, de não sentir vergonha, de não conseguir te ensinar a falar certo com 4 anos, não. Vai, vai sobrar uma saudade enorme de te ver falando errado. E a única coisa que vai aplacar essa saudade, a única coisa que vai diminuir essa saudade é saber que eu vivi da maneira que tinha que ser vivido e que eu aproveitei cada momento. Eu amo muito você. Você sabe disso. Feliz aniversário.